Fala meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês mais um quadro Pergunte ao Médico dos Homens, com as perguntas mais quentes que eu recebo das minhas redes sociais. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Miranda, sou médico urologista pela USP, com especialização em medicina sexual em Nova York, nos Estados Unidos, e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ative as notificações para ficar por dentro de todos os novos conteúdos e deixe seu like, que é muito importante para contribuir para que esse conteúdo alcance um número cada vez maior de homens. Como vocês podem ver, eu estou aqui fora do meu estúdio tradicional, estou fazendo essa gravação aqui diretamente de São Paulo, porque vim para mais um curso de Doppler peniano, onde eu vou fazer treinamentos para médicos de todo o país, para que eles fiquem mais experientes com esse tipo de avaliação diagnóstica de homens com disfunção erétil, né? Então a gente vai ter que se virar por aqui mesmo. Então a primeira perguntinha lá, muito frequente que eu recebo, né? Separei algumas das mais quentes. A primeira é: doutor, fiz anal com a minha esposa sem preservativo e agora o pau está com a cabeça vermelha e coçando. Por que isso? Então, gente, quando você faz um sexo anal, eu sempre recomendo que seja feito com preservativo, mesmo que seja com a sua esposa, com a sua parceira, que seja um relacionamento monogâmico, porque a região perianal ela é rica em bactérias que não são habituais para o trato genital. Quer dizer que é uma área altamente contaminada. Muitas vezes tem resquício de fezes, bactérias que causam infecções. Então, certamente, quando você tem uma relação sem preservativo, você aumenta muito a chance de você desenvolver as balanites, que são inflamações da cabeça do amigão, da pele interna do prepúcio. E isso aí muitas vezes pode dar ardor, coceira, mau odor. Certamente você pode dizer: ah, doutor, mas já tive várias relações com ela sem preservativo e nunca tive infecção. Essa é a primeira vez. É como eu digo, né? Tudo tem uma primeira vez. Se você se habitua a esse tipo de exposição, a esse tipo de risco, então certamente mais cedo ou mais tarde, quando as defesas do seu corpo estiverem um pouco mais fracas, ou se o sexo for um sexo mais traumático, com mais atrito, em que tiver uma retirada das barreiras de proteção da cabeça do seu pênis, aumenta muito a chance disso acontecer. Então o que eu recomendo sempre são questões de higiene, tá? Então lavar sempre bem o pênis após a relação, secar essa umidade que fica com as secreções após a relação sexual, favorecem muito a proliferação de micro-organismos que dão essa balanite. Outra coisa que você pode fazer, como eu já falei, é sempre você usar a capa, sempre usar a proteção, que o risco diminui absurdamente. E é claro, uma vez que você desenvolve essa situação, procure um médico especialista da sua confiança para fazer uma avaliação e fazer um tratamento direcionado, pois pode ser uma infecção fúngica ou pode ser uma infecção bacteriana, tá? É muito importante fazer essa diferenciação. Vamos lá para a segunda perguntinha também do seguidor aqui, ó. Doutor, tenho 21 anos e não me sinto mais macho. O meu amigão é pequeno e isso causa falta de autoestima. Como resolver? Então, gente, esse é o que eu chamo, né, da síndrome do pênis pequeno. São homens que têm assim, um problema de confiança, se sentem inferiorizados porque acreditam que o seu pênis é muito abaixo da média. Tem, às vezes, vergonha de buscar um relacionamento porque acha que isso não vai ser capaz de dar prazer para as parceiras. Então, o que eu te digo, primeiramente se o seu problema é falta de confiança, a gente tem que trabalhar primeiro nisso. Trabalho psicológico, trabalhos de reafirmação. Isso pode ser feito através de acompanhamentos com psicólogos ou com médicos de sua confiança, para a gente entender quais são as principais raízes da sua falta de confiança. Certamente, o seu pênis não deve ser tão pequeno assim quanto você pensa. Mais de 90% dos homens que têm a síndrome do pênis pequeno, na verdade, têm pênis completamente normais. E com a avaliação e orientação adequada, eles vão compreender essa situação e vão aprender a trabalhar a ferramenta que Deus lhe deu da melhor forma possível. O que eu digo tem como aumentar o tamanho do pênis? Gente, até tem, mas o problema é que os tamanhos, né, a quantidade de dimensões que se ganha, geralmente são pequenas e às custas de muitos esforços. Então, existem tratamentos à base de terapias de tração, são extensores penianos. Se você conseguir aderir a um protocolo de pelo menos 2, 3 horas por dia ao longo de 6 meses, você pode ganhar 1 centímetro, 1,5 centímetros. Mas, na verdade, esse centímetro a mais, ele não é tão perceptível assim
numa relação sexual. Então veja muito bem se isso é algo que você realmente precisa. Como eu falei aqui, a psicoeducação, a orientação do que é normal, do que é aceitável é muito importante. Hoje as pessoas, os homens têm muitas vezes desejos que são fora da realidade e isso acaba trazendo muito mais sofrimento e frustração do que você resolver aceitar o que você tem. As cirurgias propriamente ditas são reservadas para casos extremos de micropênis, pessoas que tiveram um encurtamento muito grande, seja porque fizeram cirurgia no pênis, seja porque tem a doença de Peyronie, seja porque tiveram um encurtamento após cirurgia de próstata. E geralmente essas cirurgias, para gerar ganhos reais, precisa que sejam colocadas próteses penianas associadas a procedimentos de reconstrução, que não é nada simples. Em relação ao calibre, hoje em dia, grossura, digamos assim, um calibre, existem opções que são menos invasivas, são os preenchimentos, mas ainda assim é muito importante conversar com o seu médico para saber se realmente há uma necessidade no seu caso, se seria uma opção interessante, porque os preenchimentos não trazem um aumento persistente, permanente. Existem as substâncias de preenchimento que elas são permanentes, mas elas têm muitas complicações. Hoje, o que se é minimamente aceitável são os preenchimentos com ácido hialurônico, que é um material que é absorvível e precisa de reaplicações periódicas a cada 1 ou 2 anos. Beleza? Vamos lá para a pergunta número 3. Doutor, meu pênis é rígido bastante, mas quando coloco a camisinha já era. Morre. Não sei o motivo. Então isso aí também é uma condição muito clássica, que é exatamente a ansiedade do preservativo. Então muitos homens estão lá no estímulo, no bem bom, rigidez está firme, o sujeito prepara para a penetração, mas aí lembra do preservativo. Nessa hora que ele lembra, muitas vezes ele tira o foco do relacionamento e começa a abrir a mente para a adrenalina, para preocupações. Onde está a camisinha? Será que vai ficar legal? Que saco ter que colocar a camisinha? Então esses pensamentos, mesmo que inconscientes, eles vão abrindo a válvula do seu pênis. A adrenalina gera uma contração imediata do músculo interno do pênis, que é o músculo que se expande para que haja o enchimento de sangue e que mantenha a válvula fechada. Uma vez que ele contrai, essa contração faz com que o sangue vá escoar imediatamente. Soma-se a isso o fato do sujeito, como eu falei, ter parado de fazer o estímulo, estar preocupado. Na hora de fazer a camisinha, de abrir a camisinha, às vezes ele tem uma dificuldade. Isso gera adrenalina. Na hora de encapar o amigão, também tem aquele desconforto, aperto. E isso é muito comum. Pode fazer com que você perca a rigidez. No momento que isso acontece a primeira vez, toda nova experiência passa a ser traumática, porque o sujeito começa a associar o preservativo às brochadas, às falhas, e isso não é nada bacana. Então, minha sugestão para isso é, primeiro, você entender que é a sua mente que está fazendo a sua ereção perder na hora H, e a solução ideal é que você pratique, que você torne essa experiência, esse momento de colocar o preservativo, algo não traumático. Como você faz isso? Então, em casa, faça um teste, abra a camisinha, coloque e tire ela várias vezes para você ficar mais agilizado, mais ligeiro, para tornar o hábito, digamos, menos problemático na hora H. Na hora da relação, já deixe o saquinho da camisinha aberto para facilitar. Tente não parar o estímulo na hora H, converse com a sua parceira, peça para ela te ajudar, mantenha ali a brincadeira, que certamente isso vai minimizar a chance da ansiedade do preservativo. E a quarta e última pergunta desse nosso vídeo, gente, é a seguinte, ó. Doutor, deitado eu tenho uma ereção, em pé fica mole. Por quê? Então isso aí é uma condição que a gente chama de alterações gravitacionais da rigidez. Então, muito comum os homens, quando mudam de posição, perder a ereção. Isso muitas vezes pode indicar que há problemas mais graves do mecanismo de válvula. Quando o sujeito fica em pé, por uma questão gravitacional, o sangue ele tende a se acumular aqui na cabeça, no próprio corpo do pênis. Isso favorece a homens que muitas vezes têm doenças vasculares do pênis, que têm problemas de válvula do amigão. Na hora que o sujeito deita, há uma tendência natural do pênis, do sangue deixar o pênis. E isso pode favorecer e fazer com que você perca a sua rigidez. É claro que aqui a pergunta do nosso companheiro foi exatamente o contrário. Quando ele está deitado fica duro, quando ele fica em pé ele perde. Então, esse cenário específico de em pé fica bom, deitado fica ruim, isso é indicativo de problemas vasculares, problemas mais graves de orgânicos do pênis. Já esse outro, e de qualquer outra mudança de posição, deitado duro, em pé mole, de 4 fica bom, ela por cima mole, isso geralmente está relacionado à adrenalina.
a piora do estímulo na hora H. Então, talvez quando o sujeito fica em pé, se ele tiver uma dor nas costas, se ele se sentir constrangido, se ele não se sentir tão estimulado, se ele se sentir mais cansado porque ele não tem um preparo físico, todos esses componentes podem fazer com que a ereção fique mais fraca. Mas certamente é um indício mais favorável de que não é um problema orgânico, um problema funcional da maquinaria do pênis. Então é muito importante, se você tiver uma queixa de alteração gravitacional, que você traga isso para o seu médico, converse com ele, ele vai fazer uma avaliação global e vai poder te direcionar se é um problema mais vascular ou se é um problema muito mais adrenético, relacionado à adrenalina. Gostou desse vídeo? Pois, meu amigo, não deixe de se inscrever, se inscreve agora, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do canal e nenhum vídeo do nosso quadro Pergunte ao Médico dos Homens. Meu grande abraço e até o próximo vídeo.